contra as concupiscências da carne, mas também vitória, Senhor, externas, vitória na vida conjugal, vitória na vida profissional, vitória na vida de estudante. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar nessa noite, que saiam daqui com um novo ânimo, Senhor, com um olhar de Deus para as suas situações, e não com o pessimismo, Senhor, mas com o otimismo diante das dificuldades que o Senhor possa permitir vir a nós nessa vida, porque com o Senhor nós somos mais, muito mais do que vencedores. Aleluia. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém. Você pode ofertar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus, recebe, Deus. É para a tua honra, é para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar-se. Glória ao Senhor. Convidar o Demerval para vir aqui e orar pela palavra dessa noite, pela vida do Washington. Amém. Vamos estender as nossas mãos, abençoar a vida do irmão. A palavra que será ministrada nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Pai querido, teu filho, Senhor, diante da tua presença, Pai. Venha, Senhor Deus dos altos céus, ó Pai, e toma a vida do teu filho, Pai, em tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor Deus, esta família, Senhor, debaixo das tuas mãos santa e poderosa, Senhor. E neste momento, Pai querido, onde nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor, que não seja, Pai querido, o teu filho, Senhor Deus, que fala, mas que seja o Senhor falando através do teu filho, Senhor. Enche, Pai querido, o teu filho, Pai, com poder e autoridade, Pai, vindo dos altos céus, Pai. Move as águas, Senhor. Renova, Pai, a força do teu filho, Senhor. Que dos altos céus o Senhor possa estender as tuas mãos e falar ao coração do teu filho, Senhor, como o Senhor já tem falado, Pai. E no nome de Jesus que nós abençoamos e pedimos a tua mão estendida para falar, Pai, através do teu filho nesta noite. No nome santo de Jesus que nós te agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Glórias a Deus. Você já foi muito abençoado até aqui, hoje? Então fala para quem está do seu lado assim, ó, não acabou não. Não acabou não. Deus tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Amém. Então, queridos, vamos meditar brevemente na palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus. Abre sua Bíblia aí comigo, em nome de Jesus. Mateus capítulo 8. Uma história linda essa aqui, lindo, lindo, lindo mesmo. Mateus capítulo 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, o coletor de impostos. Levi, vamos lá. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo de número 5, amados. Vamos lá, todos acharam, amém? Glória a Deus, pode ficar sentado mesmo, mas em reverência à palavra do Senhor, prestando bastante atenção para o que Deus tem para nos dizer aqui, nesta noite, em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Em outras traduções está sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Que coisa linda, queridos, essa palavra. Essa palavra ela é autoexplicativa, ela não precisava nem de você destrinchar ela, mas ainda assim, queridos, Deus tem algumas coisas para nos mostrar aqui nesse texto. Jesus, ele estava retornando de um momento de consagração a Deus, de oração, e ele volta à sua base, ao seu quartel-general, que era Cafarnaum, né? Jesus, ele percorreu toda a Judéia, Galiléia, terra dos filisteus e as regiões litorâneas, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. Mas Cafarnaum era uma cidade onde era estabelecida a base de Jesus. E Jesus fez tanta coisa em Cafarnaum, tantos milagres, tantos prodígios, que em certo momento do ministério dele, ele disse que Cafarnaum, se lá em outra cidade, eu não lembro nem Gaza, ele falou até essas cidades de estrangeiros, Gaza ou Tiro, Gaza, alguma coisa assim, eu não me lembro. Tiro e Sidom, exatamente, pastor. Sim, Tiro e Sidom, que eram cidades de estrangeiros, não de judeus, se houvessem acontecido os sinais que em ti aconteceram, elas com certeza já teriam se arrependido. Porque Jesus pregou muito em Cafarnaum e fez muitos sinais e prodígios em Cafarnaum, mas mesmo assim o povo era de coração duro. Mesmo assim, ainda havia muita gente que não tinha dobrado o seu coração ao Senhor ali em Cafarnaum. E queridos, nesse encontro de Jesus em Cafarnaum com esse homem, ele encontra não um judeu, mas um estrangeiro e mais um centurião. Quem eram os centuriões, querido? O centurião era um cargo militar da época do exército romano. Centurião era como se fosse hoje, se nós fôssemos comparar com o exército, as forças armadas, hoje era como se fosse um capitão responsável, um oficial responsável pela guarda e pelo comando de um grupo de 100 soldados. Ele era responsável por uma centúria. Era um grupamento de 100 soldados. E ele tem esse encontro com esse homem, o próprio encontro dele com esse centurião já é algo inusitado, porque Jesus, ele mesmo, muitas das vezes, ele falava, quando chegavam pessoas estrangeiras diante dele pedindo algum favor, um milagre, um sinal, uma cura, ele, não me afasta do meu propósito, que eu estou indo atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas mesmo assim, esse centurião, esse estrangeiro, esse romano, chega diante dele e diz o seguinte: Senhor, eu tenho um funcionário, um criado, um empregado na minha casa, que está, se você voltar lá no texto, versículo 6, diz assim: primeiro, esse meu criado jaz em casa. Repita comigo assim: alma. Ele está paralítico. Repita comigo: corpo. E ele está violentamente atormentado, ou sofrendo horrivelmente. Diga comigo: espírito. Esse empregado deste centurião, deste oficial romano, estava em casa com uma série de problemas. E a Bíblia aqui, ela não colocou essa situação que ele estava passando a esmo, querido, a ermo, mas isso aqui foi colocado para nos mostrar que Jesus é aquele que nos cura por completo, por inteiro. Jesus nos cura não somente as aflições do corpo, as doenças físicas, mas Ele também está à disposição para curar as nossas emoções, o nosso emocional,
e também o nosso espírito. Aquele homem estava naquela casa, diz o texto que ele jazia na sua cama. Ele estava ali parado, provavelmente sem contato com ninguém, isolado do convívio social, isolado da sociedade onde ele estava inserido. Ele não estava servindo conforme o seu chamado, a sua profissão. Então ele estava ali naquela situação, queridos, extremamente abalado emocionalmente. Jogado naquela cama, diz o texto, jazia naquela cama, não se movimentava. Estava também com uma enfermidade física, ou seja, ele estava paralítico. Ou seja, fisicamente também ele tinha um problema, algo que o impedia de fazer as suas atividades. E ele estava, além disso, ele estava horrivelmente atormentado, espiritualmente falando. E é essa situação, este é o cenário que aquele homem, esse centurião, que provavelmente ele era um estrangeiro, o texto diz isso, mas era um estrangeiro que tinha temor de Deus, e ele já havia ouvido falar que um profeta judeu passaria por ali, e o nome dele era Jesus de Nazaré, e esse homem fazia muitos milagres. Jesus andava muito por Cafarnaum, e ele não, a próxima vez que ele passar eu vou procurá-lo. Mas você é romano, rapaz. Como você vai se dirigir a um rabino judeu, você sendo romano estrangeiro? Eu falei, não quero saber, eu vou lá. Porque o meu criado está doente e eu vou lá buscar a cura dele. Se eles falaram que ele cura, eu vou lá. Então, queridos, diz, quando ele expõe essa situação, que esse homem estava passando a Jesus, Jesus prontamente, ele não questiona nada com relação à questão social, religiosa, dele estar conversando com aquele homem, mas Jesus prontamente se coloca à disposição para atender a necessidade daquele homem. E diz a ele, eu irei e lhe darei saúde. Queridos, uma das coisas que nós mais buscamos na nossa vida é termos uma saúde em dia. É verdade ou não é? Nós vamos nos médicos, fazemos os exames, tomamos os remédios quando nos é indicado. Alguns fazem exercícios físicos para ter uma melhor qualidade de vida. Alguns escolhem até não comer certos tipos de alimentos para que isso não venha causar nenhum mal para você posteriormente. Tudo em prol de nós termos uma vida de qualidade, uma vida com saúde. Como é bom viver muitos anos, mas muitos anos com saúde. O ruim é quando a gente vai envelhecendo e a gente vai envelhecendo cheio de problemas de saúde. É muito ruim envelhecer assim. Mas quando a gente envelhece, tendo uma saúde, dentro do possível, uma boa saúde, é muito bom, é muito prazeroso isso. E Jesus, querido, ele veio para nos dar, além de nos salvar, Jesus veio para nos dar saúde. Fala isso com quem está do seu lado, é Jesus veio para te dar saúde. E não só saúde física, querido. Ele veio para curar as feridas da sua alma, as emoções. Ele veio também para te libertar, querido, daquilo que te atormenta o teu espírito. Das lutas, querido, das dificuldades. Jesus também veio para isso, ele está à disposição. Não importa quem você é, não importa quem você seja. Eu não te conheço, querido, você, visitante, que hoje é a primeira vez que você está aqui. Eu posso não te conhecer, mas não foi você, querido, que decidiu vir aqui hoje nessa igreja. O Espírito Santo de Deus te tomou, querido, e te trouxe aqui porque ele quer ter um encontro contigo. Ele quer te curar. Apocalipse 22, versículo 2 diz assim, você não precisa abrir, mas apenas preste atenção, querido. No meio da sua praça e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Jesus é essa árvore da vida, querido, que está aqui hoje, à nossa disposição, para nós termos saúde. Jesus quer nos dar saúde. Mas há alguns poréns, querido, e é nesse nível que eu queria caminhar um pouco com os irmãos, para que nós possamos visualizar nesse texto alguns degraus de cura.
Ou seja, uma cura ela não acontece na nossa vida, queridos, ou na vida de alguém, de qualquer forma, de qualquer maneira. Há alguns degraus que nós precisamos galgar para nós alcançarmos a nossa cura. Quando nós vamos no médico e nós descobrimos que estamos passando por alguma enfermidade, nós temos que fazer vários exames, é ou não é? Temos que tomar certos remédios. São degraus que nós temos que galgar para que aquele tratamento que naquele momento nos foi proposto, ele possa ter êxito e chegar lá, posteriormente eu chegar com o exame, ó, você está curado, você não tem mais nada. Porque eu consegui galgar todos aqueles degraus que me conduziram àquela questão de cura. E aqui nesse texto, aparentemente não conseguimos visualizar, mas há sim, queridos, alguns degraus que podem nos levar a esse nível de cura que Deus quer realizar nas nossas vidas, amém? Então vamos seguir então, para que nós possamos descobrir, amados, que degraus são esses. Versículo 8 diz assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha aí o primeiro degrau. Tire o orgulho da sua vida, meu irmão e minha irmã. O orgulho nos impede o Senhor de nos curar. O orgulho, também chamado de prepotência, o nome prepotência já diz, é uma antevisão de uma força que eu acho que eu tenho. O orgulho, queridos, é aquela questão em que nós pensamos que somos muita coisa, mas na realidade nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Aquele homem era um homem que ele era um oficial romano. Ele tinha autoridade sobre si. Ele tinha uma patente sobre si. Ele tinha pessoas sobre as quais ele era responsável. Ele era uma pessoa de renome na sociedade. Ele tinha cidadania romana, que era algo que tinha muito valor naquela época. Ele estava numa situação de dominador. A Judéia, naquele tempo, a Galiléia, eram províncias romanas. Ou seja, ele tinha muitos motivos para se colocar diante de Jesus com prepotência. Vem cá, o judeuzinho, rabino, eu sou um oficial romano e eu estou aqui, ó, está aqui um chicote. Se você não curar o meu servo, eu vou te dar 10 chibatadas e mais uma. Ele fez assim, queridos? Não. Ele falou: Senhor, eu não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Queridos, o primeiro degrau da cura para as nossas vidas é tirar o orgulho. O orgulho, queridos, ele impede o agir de Deus nas nossas vidas. O orgulho é o contrário da humildade, do coração quebrantado. É muito difícil. Eu não sei se você já teve a experiência de tentar quebrar um vaso, e o vaso não quebra de jeito nenhum. O vaso difícil de quebrar. Eu lembro, né, a gente estava num momento, num desses encontros da vida, e a gente tinha que quebrar um vaso, e o danado do vaso não quebrava. Eu falei: meu Deus, você tinha que ter comprado um vaso mais, que quebrasse mais fácil. Isso aí está muito difícil, os cacos estão muito grandes. E muitas vezes nós estamos assim diante de Deus. Deus, às vezes, querido, precisa quebrar o vaso, moer o barro seco, transformá-lo em pó para gerar massa, para formar o vaso novamente. Mas a gente está naquela posição de não se dobrar. Não, eu não vou reconhecer. Eu não vou reconhecer que eu estou errado. Eu não vou reconhecer que eu preciso mudar. Quem tem que mudar é fulano. Quem tem que mudar é ciclano. Quem tem que mudar é o pastor. Quem tem que mudar é a igreja. Não, sou eu que tenho que mudar. Sou eu que preciso mudar. Porque se eu não mudar, querido, Deus não vai agir. Deus, ele gosta de barro fácil de ser trabalhado. Vaso que não se permite trabalhar, tudo bem, deixa aí. Vai chegar o momento. Vai chegar o momento que eu vou trabalhar, mas do jeito que está, eu ainda não posso trabalhar.
E a pessoa, por que acontece com fulano? Por que acontece com ciclano? Por que com a família de fulano dá certo, com a minha não dá? Será que não é orgulho que a gente está? Aquele coração duro que não impede o agir, não deixa Deus agir na minha vida? Esse é um dos degraus que nós precisamos galgar para que Deus venha nos curar. Precisamos tirar o orgulho da nossa vida e nos submetermos ao Senhor, ao senhorio dele. E ele continua dizendo assim, querido: mas dize somente uma palavra, Senhor, e meu criado há de sarar. Amado, em nome de Jesus, uma única palavra vinda da parte do Senhor pode mudar a tua e a minha história. Uma única palavra monossilábica que seja, abra-te, algo, querido, pode ser uma coisa até sem importância, mas, querido, apenas uma palavra que o Senhor disser. A palavra dele tem tanto poder, que apenas um vocábulo que ele disser pode mudar totalmente a tua história. Eu não sei, querido, como está a tua família. Talvez uma palavra somente do Senhor pode mudar a história da tua família. Uma palavra do Senhor que pode mudar a situação dos problemas que você tem enfrentado, de enfermidades, de pecados que estão enredando a tua vida e atrapalhando a tua caminhada com Deus, a tua caminhada espiritual. O mundo, amado, foi feito pela palavra. Deus criou todo o universo através da palavra. Se a palavra dele tem poder para criar tudo que nós estamos vendo, a palavra dele não irá ter poder, querido, para mudar a minha e a tua situação. A palavra dele tem poder. Tem poder. Versículo 9. Pois também sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Apesar de se tratar de alguém muito importante, ele tinha compaixão. Engraçado, queridos. Ele não estava ali indo interceder por ele, não. Por uma situação que ele estava passando. Ele estava ali intercedendo por uma outra pessoa que estava lá, a enferma, na casa dele. Ele não tinha obrigação nenhuma, porque ele era uma pessoa de posição na sociedade. Mas ele mesmo assim se humilhou e buscou o Senhor, porque ele tinha compaixão dos outros. Queridos, a fé junto com a compaixão é o combustível do milagre. A compaixão, queridos, move o coração de Deus. E todo aquele cenário sendo construído e Jesus sem palavras, só ouvindo aquilo. Aquele homem, eu não estou acreditando que esse cara é estrangeiro. Esse cara que é um oficial graduado, ele teve a coragem de vir aqui a mim, se humilhar desse jeito, falar que eu não sou digno nem de entrar na casa dele, e veio me pedir ainda para uma outra pessoa. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Há uma frase muito interessante, eu até citei na escola dominical hoje com os irmãos. Ela passeia muito pela internet, pelo Facebook, e diz assim: eu peguei a minha dor e guardei no bolso e fui cuidar da dor do meu irmão, do meu próximo. E enquanto, querido, eu esqueço dos meus problemas, eu esqueço das minhas dores e vou cuidar da dor do outro, Deus vem em meu favor e muda a minha sorte, a minha situação. No livro de Jó diz que Deus começou a mudar a sorte de Jó quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, porque Deus já tinha decidido que ele ia descer o cajado nos amigos de Jó. Ia sentar-lhe o cajado na moleira dos amigos de Jó. E Jó, sabendo disso, ele entra em intercessão pelos seus amigos e ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando na vida desses amigos de Jó, ele começa a mudar a sorte de Jó, pelo fato dele ter tido compaixão dos seus amigos. Mas eu acho, quem as pessoas que eu tenho que ter compaixão? Olha para trás, olha para trás, olha para trás. Isso. Olha para o lado. Olha para o lado. Pensa no seu colega de trabalho. Pensa na sua família.
Pensa nos seus amigos. São essas as pessoas, queridos, que nós precisamos ter compaixão e sermos instrumentos de vida, na vida deles. Quantos amigos, quantas pessoas do nosso ciclo de relacionamentos estão na mesma situação que esse criado desse centurião estava? Pessoas doentes na alma, doentes no corpo e doentes no espírito. E o que nós temos feito por essas pessoas, amados? Nós não somos capazes nem às vezes de convidá-las para ir numa célula, mas queremos a nossa bênção. Queremos alcançar a nossa bênção. Quando nossa visão mudar, querido, e nós começarmos a ter compaixão do outro, compaixão das pessoas que estão ao redor, compaixão daqueles que estão no nosso círculo de influência, de relacionamento, Deus vai começar a agir em teu favor, querido, e fazer coisas tremendas a teu respeito. Coisas que você está necessitando que sejam movidas, águas que precisam ser movidas, que você nem vai estar, mas eu nem pedi a Deus, eu nem coloquei isso em oração, mas Deus resolveu assim mesmo. Aí você vai pensar, porque eu estou tendo compaixão das pessoas que estão ao redor de mim. Porque, queridos, se tem uma coisa que o Senhor se preocupa, são vidas. Fala para quem está do seu lado assim, Deus se preocupa, sabe com o quê? São com vidas. Vidas, 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 vidas. Essa é a preocupação do Senhor. Deus não está preocupado com a tua casa, com o teu carro, com o teu trabalho, nada disso. Deus está preocupado com vidas que estão se perdendo aos milhares e milhares aí por fora, nesse mundo tenebroso em que nós temos vivido. Aleluia, glória a Deus. Ele reconhecia em Jesus, queridos, a autoridade de Deus. Ele falava, eu sou homem sob autoridade, tenho soldado as minhas ordens. E ele fez uma comparação com isso, mostrando e demonstrando que Jesus tinha autoridade. Ele reconhecia em Jesus a autoridade de Deus. E você, querido, nós temos reconhecido a autoridade de Deus nas nossas vidas? Temos reconhecido Ele como Senhor? Versículo 10, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A ousadia da nossa fé, amados, é capaz de maravilhar o Senhor. Não precisamos de muitas coisas para atrair a atenção de Deus, amados. Só precisamos é de ter fé o suficiente nele. Somente isso que Deus espera de nós, fé. Acreditarmos que é possível, que Ele pode. Que Ele pode fazer. Muitas pessoas, quando se chegavam diante de Jesus, perguntavam, você crê que eu posso fazer isso? Eu falei, creio, Senhor. Então seja feito conforme a tua fé. Apenas isso que Deus pede. Esse homem recebeu talvez o maior elogio que Jesus já fez para algum ser humano na face da terra. Esse homem recebeu. Eu escutei de pessoas entendidas na palavra de Deus, certa vez assim, falou assim, eu acho a profissão militar incompatível com o evangelho. Aí e aquela questão, eu acho incompatível, policial militar, militar de forças armadas, bombeiro, eu acho incompatível a profissão militar com o evangelho. Aí eu peguei e falei assim, é engraçado, né? O maior elogio que Jesus fez a alguma pessoa foi um militar, foi um capitão romano. Que coisa, né? Incompatível, né? Muito incompatível. Jesus não está preocupado, querido, com a sua ocupação, com a sua situação. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer te abençoar, seja você quem for. O que importa é a sua fé, querido. O que importa é a sua entrega. O que importa é a compaixão que você tem pelas pessoas. Se você tiver isso e uma fé ousada, querido, nada vai te parar. Todas as coisas te serão possíveis, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Versículo 12, já estamos terminando. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é um alerta para nós, queridos. Ele fala ali, os filhos do reino. Ora, mas quem são esses filhos do reino? Pessoas religiosas, amados. Que vivem uma religião sem fé. Ou seja, viver uma vida religiosa, apenas de preceitos,
É a mesma coisa, amados, que comprar uma passagem para o abismo. Jesus não te chamou, não te convocou, não te comissionou, não te salvou, querido, para você ficar esquentando um banco de igreja, para você se tornar um religioso, para você ter uma Bíblia na mão e frequentar os cultos de uma igreja, para você levantar a mão, dizer glória a Deus e abaixar a mão quando te mandarem assim. Jesus, querido, te chamou, te comissionou para você fazer diferença nesse mundo e viver uma vida de fé, amando pessoas e levando o evangelho a pessoas que precisam, amando o nosso próximo, tendo compaixão dos outros. Compaixão, queridos, é um sentimento hoje que é raro de se ver. O contrário de compaixão é indiferença. Como temos visto hoje cristãos indiferentes, cristãos que não se doem pelo sofrimento, cristãos que não se doem pelo sofrimento do outro. A gente sabe que alguém está sofrendo, e está sofrendo porque não tem Jesus, que está sofrendo porque não conhece a verdade, está sofrendo porque ainda não experimentou a graça do Senhor, está sofrendo, querido, porque não tem essa bênção que nós temos da presença de Deus nas nossas vidas, mas nós nos mantemos indiferentes. Indiferente, deixa lá, vai chegar a hora dele. Deus tem misericórdia da vida dele. Nós não movemos uma palha, queridos. Olha os degraus para a gente alcançar a cura. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O agir do Senhor, amados, será diretamente proporcional à nossa fé. Assim como creste te seja feito. Como é que você tem orado, meu irmão e minha irmã? Ah, meu irmão, eu tenho um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, tá? Fecha os teus olhos e começa a descrever o teu marido, tua esposa. Ah, meu marido é um sem vergonha, safado, não sei o que, beberrão, e não sei o que, bebê, bababá, bebê. Peraí, que fé é essa? Como é que você quer que Deus faça alguma coisa na tua vida, se você não, pela tua fé, não consegue criar uma imagem mental daquilo que você espera de você ver a pessoa curada e transformada? Ah, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Feche os teus olhos, querido, e faça um esforço mental. Quem aqui, amado, está esperando a conversão de um ente querido, de um familiar seu? Levante a sua mão. Olha só, pastor. Olha só. Feche teus olhos agora, em nome de Jesus, querido. Vamos fazer um esforço agora de fé. Comece a visualizar essa pessoa entrando pela igreja, em nome de Jesus. É pela fé, querido, é pela fé. Lembre-te de o que Jesus falou aqui. Assim como creste, te será feito. Olha ele entrando pelas portas dessa igreja, querido. Se quebrantando diante do Senhor. Olha, visualize isso. Visualize e crie, querido, essa imagem no teu coração, na tua mente. Veja ele, querido, vindo em direção ao altar aqui, se dobrando diante do Senhor. Recebendo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Agora visualize ele, querido, descendo as águas do batismo, tendo seus pecados lavados e remidos pelo Senhor. Comece a visualizar ele agora, querido, sendo batizado pelo Espírito Santo. E os dons do Senhor enchendo a vida dele, em nome de Jesus. Visualize isso, não é brincadeira, amados. Isso é real, é profético. Comece a visualizar ele servindo ao Senhor na igreja, sendo uma bênção na casa do Senhor, ganhando vidas para ele. Mas, irmão, hoje ele não está assim hoje. Ele está num bar, ele está numa situação, ele está fazendo isso, fazendo aquilo. Não pense assim, querido. Visualize pela fé. Ele, uma pessoa, ele ou ela, seja quem for, uma pessoa mudada, transformada, liberta, curada nas suas emoções, curada no seu corpo, curada no espírito, e sendo uma bênção diante do Senhor. Agora, querido, sempre que você orar, ore com essa visão que você gravou. Gravou essa imagem? Passou o filminho na tua cabeça? Passou? Quem viu esse filme passar? Levanta sua mão aí. Olha só. Agora, use isso como combustível e coloque a tua fé em ação, querido. Sempre que você orar por essa pessoa,
Lembra dessa imagem que o Espírito Santo te deu hoje, essa noite, aqui em nome de Jesus. O agir do Senhor será diretamente proporcional à nossa fé. Uma fé assim, querido, ela faz uma coisa interessante. Ela acelera o milagre de Deus nas nossas vidas. Isso é o que essa fé faz. Viu que não é tão simples assim? Alguns degraus a serem galgados. Tirar o orgulho da nossa vida. Crer que uma só palavra, não precisa muita coisa não, mas uma só palavra vinda da parte de Deus pode mudar a nossa sorte. Precisamos ter compaixão dos outros, compaixão das pessoas. Precisamos reconhecer em Jesus a autoridade de Deus. Temos que ter uma fé ousada, queridos. Precisamos também viver uma vida real com Deus, não apenas uma agenda religiosa sem fé. E temos que crer, queridos, que o agir do Senhor será diretamente proporcional à fé que nós tivermos. Às vezes fé parece uma palavra tão vazia, né? Tão... Eu recebi uma outra imagem no Facebook esses dias. Eu achei muito interessante. Tinha lá, falava assim, que uma pessoa, eu não estou falando aqui, eu tenho a minha opção política e não vou brigar com quem tem a opção diversa dessa. Eu só vou citar aqui a frase que estava lá, queridos, nessa mensagem. Estava assim: uma pessoa ela é comunista até ela ficar rica. Ela é feminista até se apaixonar, se casar. E ela é ateia ou ateu até o avião cair. Até o avião cair. Fala, ai meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Ou seja, ninguém pode dizer que não tem fé. Até o ateu, que fala, eu não acredito em nada, eu não acredito em Deus. Ele já tem que ter uma fé para armar esse arcabouço em que ele acredita. Porque ele está acreditando num conjunto de teorias. Que diz que Deus não existe e tudo foi feito pelo acaso. Então é preciso fé para acreditar nisso. Não é qualquer. Às vezes precisa ter mais fé. É muito mais fácil você crer que Deus criou todas as coisas e nos criou e nos salvou, do que você crer que Deus não tem nada a ver com isso. É preciso ter uma fé muito grande para acreditar nisso. Então parece ser uma coisa vazia essa questão de fé, porque nós temos uma conotação um pouco diferente, um pouco errada mesmo, do que é fé. Ah, fé é uma fumacinha que vem aí, de vez em quando cai aqui na minha cabeça. Não é nada disso não. Fé são atitudes que eu tomo diante da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela existe, queridos, para nos dar fé. Assim que eu recebo uma palavra da parte de Deus, essa palavra tem que gerar fé no meu coração, tem que tomar uma atitude. Muitos dizem que Pedro não tinha fé. Ah, ele afundou lá quando foi andar com Jesus no mar. Mentira. Tinha fé na dele, tinha mais fé do que todo mundo. O único que teve coragem de sair do barco foi ele. O restante ficou todo mundo lá com medo. Falou, Senhor, se for o Senhor mesmo que está aí, não é um fantasma, eu vou aí, eu vou andar com o Senhor. Pode vir, Pedro. Ele saiu e andou até certo ponto. Mas a natureza humana dele, em certo momento ali, foi mais forte. Ele começou a afundar. Senhor, me ajuda! Ô, Pedro, tua fé é pequena. Mas ele tinha. Ele tinha fé. E os outros que estavam no barco lá? Ou seja, fé, ela é convertida em atitudes de fé. Se eu digo que creio, eu tenho que tomar uma atitude. Jesus falou que Ele vai me curar. Jesus falou que Ele vai mudar a minha vida. Jesus falou que Ele vai me transformar. Então eu tenho que tomar uma atitude em direção a isso. Não posso ficar com aquele sentimento abstrato no meu coração, achando que vai cair do céu alguma coisa. Não, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Por isso que muitas vezes quando Jesus curava um paralítico, levanta, toma o teu leite e anda. A pessoa tem que tomar uma atitude. Abre os teus olhos, o que você está vendo? Ah, eu estou vendo uma coisa anuviada ali no meio. Tem que fazer alguma coisa. A fé tem que nos mover a tomar atitudes. Por isso, se você crê nessa palavra, querido, se você crê, se essa palavra gerou fé no teu coração, quero te pedir para você ficar em pé, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, Deus nos fala de fé e atitude. Mais uma vez. Ou seja, o que Ele está querendo dizer?
está querendo dizer que nós precisamos tomar mais atitude, sermos mais ativos, pararmos, sairmos da região das teorias, das filosofias e irmos para a questão da prática. Eu confesso para os irmãos que eu estava passando uma semana tão atribulada, de tantas coisas para fazer, que até às 5 horas da tarde hoje eu não sabia o que eu ia falar aqui, pastor. Eu não sabia mesmo, não sabia. Eu estava já entrando em desespero. Até, Senhor, meu Deus, me dá uma luz, Senhor. O Senhor sabe que se o Senhor não for comigo, o que eu vou fazer lá naquele púlpito? Meu Senhor, tem misericórdia de mim. Aí numa dessa eu comecei a andar pela casa igual maluco e fiquei lá, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Até que eu fui pro banheiro, eu me olhei no espelho, o Senhor perguntou, quem você é? Eu sou eu. Não, mas o que você faz? Eu sou militar, Senhor. Então, fala do centurião. Eu falei, tá bom, eu vou falar. Aí, fui meio assim, sem expectativa. Por que eu vou falar dessa situação aí? Quando eu comecei ali, eu falei, meu Deus, e começou a sair, escrever. Quantas vezes, querido, você já disse não para Deus? Não, Senhor, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Eu não sei que atitude tomar. Mas a única coisa que Deus queria que você fizesse era que você desse um passo e fosse lá fazer. Atitude, isso que Deus te pede. Atitude. Olha, se você soubesse quantas potências tem nesses bancos aí, quantos profetas de Deus, quantos evangelistas, quantos líderes de multidões, quantos intercessores de excelência, quantos pastores e pastoras, quantos líderes de célula, quantos homens e mulheres que vão cuidar de pessoas, quantos homens e mulheres que vão ser usados para curar pessoas. Mas o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Só dá o primeiro passo, diz sim para o Senhor, só isso. É só isso que você tem que fazer, amado. Como o pastor falou antes aqui, no momento da homenagem, eu não mereço nada disso, e realmente a gente não merece mesmo. Eu não sou digno de receber revelação nenhuma de Deus, mas foi, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quiser falar com o teu povo, falar comigo, fala comigo, eis-me aqui. Eu nunca vou dizer não para o Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Comece a pedir perdão ao Senhor pelos nãos que você falou para Ele. Vamos começar esse momento de intercessão desse jeito. Comece a pedir perdão aí pelos nãos que você já falou ao Senhor. O Senhor queria te usar de uma forma sobrenatural, poderosa, mas eu disse não. Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor. Me ajuda, me dá coragem, me dá fé, Senhor, para que eu possa atender o chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu não sou dono mais de mim mesmo. O Senhor é dono da minha vida, do meu caminho, é dono dos meus dons, é dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. O Senhor é dono da minha família. Eu não vou mais colocar a minha família, Senhor, no caminho dos teus sonhos. Eu não vou colocar mais o meu trabalho no caminho dos teus sonhos, Senhor. Eu não vou colocar mais impedimento nenhum no caminho dos teus sonhos, Senhor. Oh, querido, se você soubesse quantos sonhos Deus tem para realizar na tua vida, quantas pessoas Ele vai mudar através de você. Oh, aleluia. Comece a falar com Ele, que abra sua boca e comece a falar com Ele nesta hora, em nome de Jesus. Oh, aleluias, 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 aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Comece a falar com Ele, querido. Fale com Ele mesmo. Fale com Ele. Conte seus sonhos a Ele, em nome de Jesus. Conte as suas dores também. Deus quer curar pessoas essa noite aqui. Deus quer curar vidas que estão, queridos, como aquele homem que estava jazendo naquela cama, estava terrivelmente atormentado no seu espírito, estava paralítico no seu corpo. Deus quer curar paralisias hoje aqui, querido, paralisias espirituais, pessoas que estão travadas em seus ministérios, estão travadas na área financeira, na área na sua família, estão travadas, estão paralíticas, querido, espiritualmente. Hoje é dia de cura também, essa noite aqui.
Eu repito e faço das minhas palavras as palavras do Senhor. Faço as palavras do Senhor as minhas. Que seja feito conforme a sua fé, querido. Qual o teu nível de fé essa noite? Qual é o teu nível de fé essa noite, em nome de Jesus? Se o teu nível de fé, querido, é suficiente para que Deus realize um milagre na tua vida essa noite, se o nível de fé é o suficiente, que começa a se expressar diante do Senhor, começa a glorificar o nome dEle, começa a falar: eu creio em Ti, Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu podes, eu creio que Tu podes fazer, eu creio que Tu podes mudar a minha sorte, a minha história.